Nessa reta final do nosso módulo de inteligência de consumo e de crédito, já começamos a preparar as bases do que serão as boas escolhas de investimentos que vão somar a sua estratégia já elaborada no módulo 3. Nesse ponto, é importante chamar a atenção de que quando for feita alguma avaliação, algumas serão feitas, mas quando for feita alguma avaliação do seu perfil de investidor, do jeito que você leva para lidar com escolhas, lidar com investimentos, lidar com riscos, seja na avaliação do perfil de investidor que o banco vai fazer, ou que a corretora vai fazer com você, ou na sua própria autoavaliação, serão identificados perfis que normalmente são denominados por conservador, moderado e agressivo ou arrojado. Alguns bancos chamam agressivo de arrojado. Basicamente, o conservador é aquele que teme a perda, aquele que não lida bem com o risco, aquele que tem atitudes que visam basicamente a segurança na construção do seu patrimônio. O moderado, o investidor moderado, basicamente é aquele que explora um pouquinho do risco de maneira bastante controlada, de maneira pouco relevante nos investimentos, para colher algum diferencial sem ter perdas consideráveis no meio do caminho. E o arrojado ou agressivo é aquele que realmente assume riscos, que faz apostas, que especula com o mercado, que tenta remar na contramão do mercado, aproveitando os ciclos de oportunidade para criar mais riqueza. Independentemente dos perfis, é importante entender que com boas escolhas, no longo prazo, aliás, boas escolhas combinadas com bom conhecimento, o arrojado tende a ganhar mais do que o moderado tende a ganhar mais do que o conservador, com boas escolhas. O problema é quando más escolhas são adotadas. Basicamente, quando se fala de inteligência no mercado de risco, inteligência no mercado de renda variável, o bom investidor, o bom especulador é aquele que acerta entre 75% e 80% das vezes. Sempre haverá alguma dose de perda quando há aposta, uma questão estatística. É como jogar um jogo de cartas, um jogo de pôquer. Você joga com as estatísticas, com as probabilidades. Quando alguém especula contra o que outros estão acreditando no mercado, alguém irá ganhar, alguém irá perder. Normalmente são dois especuladores apostando um contra o outro e o bem-sucedido é aquele que acerta na maioria das vezes, aquele que cria um bom histórico. Eu não quero e nem acredito que todos que estão fazendo o curso de inteligência financeira adotarão um perfil agressivo ou arrojado em investimentos, até porque o perfil arrojado exige extremo envolvimento, exige uma dedicação quase que diária, ou até mais do que diária, o tempo todo com informação, conectado à informação, ao monitor de notícias, ao monitor de acompanhamento do mercado. Quanto mais agressiva a sua carteira, mais necessidade de informação você tem. E muitos que estão assistindo o curso são pessoas que têm suas atividades profissionais, que têm sua rotina ligada ou ao trabalho, à educação, ao dia a dia, ou estão aposentados e não querem ter esse tipo de envolvimento, não querem trabalhar com investimentos. Então, basicamente, pensando que grande parte dos que assistem o curso tem o perfil ou conservador ou moderado, a ideia é saber explorar esse comportamento conservador que visa a segurança ou comportamento moderado que visa aproveitar minimamente as oportunidades para ter um ganho diferenciado, para, com esses comportamentos, adotar boas escolhas que conduzam a um resultado maior do que se teria com o que é oferecido de maneira básica pelo mercado. Minha crença, vocês vão entender por quê, é que todos, até o perfil mais conservador de investimentos, tem que ter algum tipo de investimento em renda variável, aquela renda que depende dos riscos da economia, dos ciclos da economia, do sobe e desce dos mercados, por uma razão muito simples. Se você tiver, ao longo do tempo, investimento apenas conservador, você terá sim um ganho previsível, mas a maior parte desse ganho será basicamente um ganho inflacionário. Você terá um pouco poder de multiplicação da sua riqueza. Aí alguns podem questionar, mas Gustavo, se eu começar a especular ou assumir riscos no mercado de ações, ou mercado de imóveis, ou mercado de algum tipo de investimento diferenciado, ouro, dólar, negócios, leilões, eu não estarei criando uma possibilidade, aumentando a possibilidade de perder parte do que eu ganho? Sim, haverá alguma probabilidade, mas riscos não se evitam, riscos se administram. É importante criar uma base de referências, uma base de informações a serem controladas, um certo checklist do que fazer diante de sinais de risco para você reagir ao risco e apenas aproveitar as oportunidades que o risco traz, não assumir riscos com a chance de perder. Quero mostrar para você as oportunidades do risco, mostrando aqui no gráfico como que isso funciona no longo prazo. Todos sabem que a economia funciona em ciclos, ciclos de alta, ciclos de queda e esse sobe e desce da economia que cria as oportunidades de mercado. Quando se investe em renda fixa, o que está se investindo é em segurança, previsibilidade. Então eu posso contar que ao longo do tempo, o mercado de renda fixa vai me remunerar mais ou menos desta maneira.
se eu compro um título público, um CDB, qualquer outra coisa que me tenha uma taxa prevista, digamos que seja a taxa Selic, por exemplo. Vamos colocar aqui renda fixa ou a Selic, que é a taxa de juros média do mercado. Ao projetar o rendimento da renda fixa ou algo próximo da renda fixa, digamos que meu CDB me pague 95% do CDI, da taxa Selic, ou que meu título público me pague exatamente a taxa Selic, ou que de repente eu tenha um título que me pague algo próximo da Selic, algo pré-fixado. Nós falaremos mais sobre títulos públicos no módulo de investimentos, mas uma certeza é evidente. Se eu compro o título nesse momento, prevendo ganhar uma certa rentabilidade, se é um título de risco muito baixo, o que eu tenho ao longo dessa construção é exatamente o comportamento dessa taxa. Se a taxa variar, eu poderia até desenhar um comportamento cíclico aqui, mas supondo que a taxa Selic, normalmente ela é composta pela inflação mais algum ganho que o mercado prevê, que o governo estipula como sendo a taxa Selic, a gente percebe que mesmo com a taxa Selic variando de 8 para 10, para 12, para 14, 15% ao ano, o ganho real acima da inflação ele é razoavelmente constante, ele oscila numa faixa entre 3,5%, 5%, às vezes chegando a 6%, não tem uma oscilação tão grande, então pode se tratar como previsível e consistente aquele ganho acima da inflação que os juros do mercado pagam. Quando eu penso em renda variável, não é algo tão previsível assim. Vamos supor que eu compre alguma coisa que valha a mesma coisa que um título público, tem o mesmo valor que alguma coisa que está sendo comprada de renda fixa num dado momento. Se eu estiver num bom momento da economia, aquilo que é de renda variável tende a se valorizar acima dos ganhos da renda fixa. Estou num bom momento para os imóveis, estou num bom momento para as ações, estou num bom momento para comprar máquinas que depois eu vou revender, alguma coisa que possa ser negociada. Por quê? No momento que a economia está crescendo, está aumentando a renda nessa economia, está aumentando o produto interno bruto, que é o ganho médio do que a economia gera, o poder de compra está aumentando e como aumenta o poder de compra, aumenta a disputa por aquilo que tem valor. Então se um imóvel valia 100, muitas pessoas procurando faz com que esse imóvel passe a ser vendido por 110, 120, 150 e existe a valorização. Assim como existe a valorização, existe a saturação do mercado. Num dado momento, esse mercado perde força. E aí vem um período de estagnação que normalmente será seguido por um período de crise, em que aquilo que ganhou valor num certo momento vai perder valor. E de tempos em tempos nós teremos esse comportamento razoavelmente cíclico, em que, com o passar do tempo, poderia até colocar a renda variável ganhando mais ou menos aqui, eu posso considerar a renda variável num certo patamar, dependendo do momento que eu vendo essa renda variável, acima da renda fixa, dependendo do momento, abaixo da renda fixa. Mas com boas escolhas, é muito provável que eu compre um ativo num certo patamar e venda num patamar mais elevado, mesmo que seja numa crise. Algum ganho irá acontecer. Qual que é o nosso objetivo ao tratar no próximo módulo, no módulo 5, de inteligência de investimentos? É fazer com que você tenha um resultado no mínimo melhor do que o da renda fixa, que você consiga superar a longo prazo a renda fixa e saiba identificar o momento certo de vender aquilo que você comprou em renda variável. Para conseguir isso, nós temos que, em primeiro lugar, entender que a economia funciona de maneira cíclica, que em algum momento estarei em uma fase de bonança, em algum momento estarei numa fase de perda de valores. Em geral, as pessoas que evitam a renda variável, que evitam comprar imóveis, evitam investir no mercado de renda variável, ações, derivativos, dólar, são pessoas que, direta ou indiretamente, foram traumatizadas por algum período de crise. Eu comprei dólares e perdi dinheiro, eu comprei imóveis e perdi dinheiro, eu comprei ações da Petrobras, da Vale, de qualquer outra empresa e perdi dinheiro. Ou um amigo meu comprou, um conhecido comprou. E geralmente esse histórico de que alguém vacilou em algum momento e perdeu dinheiro faz com que esse alguém ou outras pessoas do seu relacionamento evitem oportunidades. Crises acontecerão. Crises são cíclicas e esperadas. Normalmente, nas crises, as pessoas tentam se defender do que estão perdendo naquele processo, quando deveria existir um processo bastante diferente em termos de comportamento, em termos de oportunidade. Em geral, quando a pessoa está diante de uma crise, perdendo alguma coisa, ou porque se endividou, a crise fez com que caísse a renda, com que diminuísse os negócios, que cortasse empregos ou tivesse que fechar a empresa, quando a pessoa está perdendo alguma coisa, o problema nesse caso não é a crise. O problema está no comportamento que a pessoa teve no momento de bonança. Por quê? Em geral, quando começa o momento de ganhos, normalmente esse processo de ganhos é alimentado até pela ganância do investidor.
Estou numa fase boa, eu assumo uma posição de risco, dá certo, dei sorte. Assumo uma segunda posição de risco, deu certo novamente. Já não é sorte, eu acredito que eu tenho uma certa habilidade. Então eu começo a aumentar o valor que eu coloco em risco, porque eu estou me tornando expert naquele assunto. E aí eu começo a assumir posições cada vez mais arriscadas e a pessoa que tinha um perfil para investir 10, 15, 30% do seu patrimônio em ações começa a comprar carteiras inteiras de ações, começa a fazer investimentos bem mais arriscados. A pessoa vinha do mercado de poupança, de renda fixa, começa a comprar imóveis para construir e revender. Ou seja, pela ganância, pelo sentimento que está no caminho certo, essa pessoa começa a ter posições de risco cada vez maior. Haverá um momento em que o mercado começa a dar sinais de alguma saturação, começa a dar sinais de que já é hora de diminuir o esforço investidor ou o esforço especulador. Se a pessoa está completamente envolvida nesse mercado, não está enxergando oportunidades, ela vai resistir a mudar o seu comportamento. Então, de repente, já seria um momento de parar um pouco antes, mas ela continua arriscando. O que acontece no momento em que se configura a crise, ela está com a sua posição toda em ações. Já não consegue mais vender a um bom preço, porque o mercado não está comprando, o mercado está vendendo. A pessoa está em uma posição toda em imóveis, já fica difícil vender imóveis. O que acontece nesse processo? A pessoa que tem uma carteira de renda variável vai acompanhar a perda com a crise. Vai tentar vender, vai resistir a vender a preço baixo, acredita que aquilo é um processo passageiro. Às vezes as crises duram mais tempo e isso vai fazer com que a pessoa perca boa parte do que colheu, às vezes perca até mais do que ela teria de resultado se ela tivesse investido apenas em renda fixa. O que está acontecendo aqui? Pela ganância, eu não tomo cuidados que deveria tomar para prever que crises vão acontecer. Como driblar essa ganância será discutido no módulo 5. Mas o que é importante entender? Entender que nas crises é que estão as oportunidades. E não no momento de alta, não no momento em que todos fazem investimentos arriscados, alguns achando que estão no caminho certo, mas com um momento de bonança, você está ganhando, por exemplo, 10% ao ano, mas não está percebendo que quem realmente domina aquele mercado está ganhando 15%, 16%, 30% ao ano porque sabe investir melhor. Você acha que está ganhando bem porque simplesmente está ganhando, mas ingenuamente você está perdendo boa parte da oportunidade do mercado. Quando se percebe que nesse momento em que todos estão ganhando, é hora de talvez migrar meu investimento para renda fixa, não para vender e perder valor, mas de repente adotar uma outra curva de renda fixa nesse momento, surfar um momento em que eu embolso parte do meu resultado e começo a colher a rentabilidade previsível da renda fixa, que provavelmente vai estar rendendo pouco nesse momento, mas com a tendência das crises, há uma probabilidade de aumentar o ganho real da renda fixa. Nesse momento eu estou dando segurança à minha reserva, me preparando para um momento em que ativos ficarão mais baratos. E se eu tiver reserva para aproveitar, se eu tiver um dinheiro acessível com liquidez para aproveitar um imóvel que ficou barato, ações que ficaram baratas, eu farei bons negócios. Nesse momento, eu estarei comprando algo que me fará surfar essa curva de crescimento. Eu estarei entrando nesse ciclo da economia, enquanto o investidor mais arrojado estará perdendo para depois recuperar. É de degrau em degrau que eu construo minha riqueza. Como lidar com as crises? Com consciência, com tranquilidade, com parâmetros que me digam que um ganho é razoável, está acima do que eu esperava e devo embolsar esse ganho, devo criar um certo controle. Existe a lógica do chamado rebalanceamento. Guarde essa palavra. Será um dos elementos-chave do nosso módulo 5. Rebalanceamento é você ter uma carteira que, num dado momento, tem uma certa composição de renda fixa e renda variável. Quando você colhe bons resultados, você desbalanceia essa carteira para embolsar resultado. Quando você está com essa carteira desbalanceada, em algum momento você irá rebalancear distribuindo parte das suas escolhas em oportunidades de crescimento. Talvez até num certo momento, quando a oportunidade for muito evidente, desbalancear essa carteira. Mas quando houver desbalanceamento, você rebalanceia. Buscando sempre equilíbrio, você terá uma visão muito clara do caminho a seguir. Na prática, nós lidaremos o tempo todo, ao longo da construção da riqueza, com a informação de que crises são oportunidades. Torceremos pelas crises? Não precisamos. Quem vive no Brasil tem crises muito frequentes e crises intensas. Quem vive fora do Brasil, parte dos alunos do curso de Inteligência Financeira, tem sim as crises comuns nos demais mercados, também tem a oportunidade de investir no Brasil, mas de certa maneira, quando entendemos que uma crise está se aproximando, ou que um mercado está se saturando, ou que um processo de bolha está se informando, bolha quando
há ganhos acima da média, quando há comemoração acima da média, nesse momento nós começaremos a nos preparar para as oportunidades que as crises trarão em algum momento. Se nesse momento estamos vivendo uma crise, ou se estivermos vivendo uma crise, não importa o lugar do mundo que nós estamos, é importante perceber que nesse momento está se criando as bases para a próxima crise. Porque, em geral, num processo de crise, famílias estão endividadas, pessoas que poderiam estar investindo não conseguem investir, famílias estão perdendo emprego. Em geral, quando começa o processo de recuperação da crise, quando a economia começa a gerar novos empregos, quando a economia começa a gerar oportunidades, aquele que está desempregado normalmente vai tentar correr atrás de alguma atividade que, ou talvez tenha coisa no meio da crise, alguma atividade que esteja disponível, não o trabalho que deseja, não o trabalho que domina, não o trabalho que conhece. Então, muitas famílias passarão o processo de recuperação da crise pagando suas dívidas, corrigindo seus erros, remediando suas dificuldades. Quando houver uma proximidade com um cenário de saturação da crise, é muito comum que essas famílias que passaram por dificuldades enquanto outros estavam celebrando, tenham a vontade, a necessidade de celebrar o fim de um processo. Muitas vezes esse fim do processo já é um começo de um ciclo que vai indicar uma próxima crise. Então, nesse momento que as famílias começam a gastar mais porque o crédito ficou fácil, porque a renda está mais farta, porque a economia está mais generosa, essas famílias estão gastando além do que deveriam, desproporcionalmente, criando uma condição de endividamento que não vai se sustentar nos próximos meses. O que acontece? Quando o governo falha, quando algum indicador se desequilibra, quando inicia um processo de crise, essas famílias que não conseguem mais consumir porque consumiram nos meses que passaram, fortalecem o processo da crise, jogam a economia por buraco. Por quê? Quando a economia mais precisa de consumidores, essas famílias estão pagando juros. Quando as empresas mais precisam de clientes, elas estão pagando financiamentos que não se sustentam porque seus consumidores estão fugindo para pagar os juros. Ou seja, crises, quando começam, elas podem até começar talvez por falha governamental, falha de gestão, falha de planejamento. Mas a intensidade da crise, principalmente no Brasil, é falha de planejamento das famílias e das empresas que alimentam a crise com muita sede. Com esse conhecimento, nós teremos uma condição de trabalhar, talvez, nos cenários de crise, um planejamento para colher uma recuperação interessante, aproveitar os ciclos de rendimento da renda variável, com consciência, com uma certa limitação de ganhos. Não quero explorar até o último segundo a oportunidade. Se eu não sou um expert, eu não vou estar acompanhando segundo a segundo esse mercado. Eu vou aproveitar enquanto for possível para embolsar um resultado, aumentar minha liquidez quando as pessoas começam a se expor demais ao risco, para num segundo momento comprar o que estiver barato. Onde iremos tomar as decisões mais desafiadoras em termos de investimento? No meio das crises. Comprar ações, comprar imóveis, fazer negócios a preço baixo e não surfar os momentos de prosperidade em que os grandes investidores estarão comprando realmente o que é bom, deixando a borda da pizza para aqueles que estão começando. Vamos aproveitar a racionalidade e a lógica dos mercados para fazer investimentos que vão fazer aumentar muito aquele I que era um elemento fundamental para multiplicar o nosso dinheiro nos investimentos, a nossa carteira, ao longo da construção de riqueza. Esse é o caminho e no módulo 5 toda essa inteligência vai ser detalhada para você colocar em prática no seu projeto. Nos vemos em breve.